Boa noite. Você já deve ter ouvido os termos de um voto de casamento que é expressado com as seguintes palavras: eu prometo te amar, te respeitar, na saúde ou na doença, na pobreza ou na riqueza, até que a morte nos separe. Eu já não só ouvi diversas vezes o pronunciamento desses votos de matrimônio, como também eu acompanhei uma pessoa certa vez que, sendo acometida de uma enfermidade que a debilitou de tal modo que essa era uma mulher, ficou acamada e sem poder andar, foi perdendo muitas das habilidades que ela possuía antes. E nesse tempo de dificuldade, de sofrimento, o esposo a abandonou. O esposo a deixou entregue ao seu próprio sofrimento. Eu gostaria, nessa semana, de segunda, hoje, até quinta-feira, pensar com você um pouquinho sobre o tema do sofrimento, à luz do livro de Jó. Porque o tempo em que nós vivemos é um tempo que tem feito as pessoas sofrerem. Sofrerem porque alguns, no Brasil afora, perderam seus entes queridos, porque pessoas têm sido privadas de saírem de suas casas, algumas porque pertencem ao chamado grupo de risco, porque carregam já algumas enfermidades, porque já vinham recebendo acompanhamento médico e entendem que é prudente nesse tempo se cuidarem ao máximo. E se veem sofrendo, porque se privam dos relacionamentos, dos abraços, das amizades, do convívio, do estar com as pessoas. E então o livro de Jó nos lança luzes sobre esse tema, sofrimento. A primeira pergunta que talvez nós fazemos é: por que a gente sofre? Por que a gente sofre? Qual é a finalidade do sofrimento? Por que estamos sofrendo? O sofrimento nos acomete porque nós pecamos? Só as pessoas que pecaram é que sofrem? O justo não sofre? Enfim, uma série de perguntas tomam o nosso coração quando o tema é sofrimento. Mas eu quero pensar com você um pouco à luz do capítulo 1 do livro de Jó e desafiar você a ler, e se você já leu, reler, porque Deus sempre nos traz coisas novas, e pensar que Jó é esse homem que foi acometido pelo sofrimento. Jó é esse homem que num belo dia recebe a notícia de que os seus rebanhos todos foram extintos. Jó é esse homem que recebe a notícia da morte de seus filhos. E Jó também é esse homem que vai se ver acometido de uma enfermidade, que vai se encontrar numa condição de pele e osso, com o corpo coberto de tumores. Jó vai viver essa situação. E aí vale pensar: quem é esse homem, Jó, que, de acordo com o livro das Escrituras, esse homem sofre? Quem é esse homem? Bom, isso já nos ajuda, porque a Bíblia diz no capítulo 1 que Jó, segundo o que o texto diz, que Deus diz sobre Jó, Jó era um homem que temia Deus, que se desviava do mal, que não havia ninguém na terra como Jó, que temia a Deus e que se desviava do mal. Então, quem é esse homem que sofre? Primeiro, esse homem não é um iníquo, não é um perverso,
não é um mau caráter, não é um homem mau, não é um homem que está em busca de fazer outras pessoas sofrerem e por isso o sofrimento que o acomete é uma espécie de vingança, de justiça de Deus, no intuito de vingar o mal que ele fez aos outros. Não, não é nada disso que acontece com Jó. Jó sofre mesmo sendo um homem bom, mesmo sendo um homem justo, mesmo sendo alguém que se preocupa com o necessitado. O fato de Jó ser um homem impiedoso não livra do sofrimento, da experiência do sofrimento. Então, se você é acometido de sofrimento e pensa que Deus está sendo injusto com você porque ou permitiu, ou talvez você ache que Deus enviou o sofrimento a você ou às pessoas que você ama, e isso não deveria acontecer, pense que a própria Escritura já nos diz, na experiência de Jó, que o sofrimento, uma hora, visita o justo, o homem piedoso, como também visita o mal, o perverso, o impiedoso. Jó é esse homem, justo, temente, bom, que se preocupa com o necessitado, mas é esse homem que um dia a tragédia bate na porta da sua casa. Agora, para a gente encerrar esse primeiro dia de meditação, o texto também diz que Deus recebe a visita de um personagem aqui no capítulo 1, que é o diabo, que vem questionar a santidade de Jó, a piedade de Jó. E aí tem uma pergunta interessante nesse diálogo, no verso 8, que diz assim, no verso 9, perdão, que diz assim: porventura Jó inutilmente teme a Deus? Jó inutilmente teme a Deus? Existe uma outra tradução bíblica que coloca: será que Jó está servindo a Deus em troca de nada? Será que essa fidelidade de Jó, no fundo, não acontece porque ele recebe alguma coisa em troca da parte de Deus? Uma segunda coisa que eu quero deixar com você sobre o tema do sofrimento, além de pensar que o justo também sofre, o homem bom também sofre, não dá para dizer porquê, mas a Bíblia diz que isso acontece. A segunda coisa importante e interessante é que quando o sofrimento vem, não sabemos por que vem, não sabemos por que razão vem, qual a finalidade do sofrimento vir, se ele tem critérios, vou pegar tal pessoa, vou atingir tal família, não sabemos. Mas quando o sofrimento vem, o fato é que ele acaba revelando algumas coisas. Ele acaba revelando algumas coisas. Como eu citei no início, o sofrimento daquela mulher acabou revelando, infelizmente, que aquele que deveria ser o seu companheiro, nos momentos fáceis ou difíceis, nos momentos de alegria ou de tristeza, de saúde ou de doença, não estava disposto, esse companheiro não estava disposto a acompanhá-la nos seus dias de doença e de enfermidade, nos seus dias em que a sua saúde apontava, o seu quadro apontava mais para a morte do que para a vida. Ele não estava disposto a caminhar com ela no vale da sombra da morte. Então o sofrimento, se por um lado nós não sabemos por que sofremos, nós não sabemos e perguntamos a Deus: por que comigo? Se por um lado isso é verdade, por outro, o sofrimento também não sabemos explicar ao certo, mas o sofrimento traz algumas revelações para nós. Algumas revelações que são duras de serem vistas. Com certeza não foi fácil para essa mulher perceber que o seu companheiro não foi capaz de ser companheiro na hora da enfermidade, na hora da precariedade,
quando a sua companheira viveu a experiência de estar no vale da sombra da morte. Por um lado, de outro modo, o texto do livro de Jó revela que Jó, mesmo sofrendo perdas terríveis, Jó, diz o texto que ele adora a Deus. Jó revela àqueles que estão à sua volta que ele serve a Deus não em troca de uma proteção, não em troca de um benefício, não em troca de uma bênção para sua família, não em troca de Deus proteger toda a sua casa, o seu rebanho e manter a sua riqueza. O livro de Jó revela que é possível homens e mulheres servirem a Deus em troca de nada, em troca de coisa alguma. Jó vai apontando para um tipo de fé na qual o sujeito se relaciona com o seu Deus sem buscar algo em troca. Aponta para um tipo de fé em que parece que esse homem se contenta pura e simplesmente em se relacionar com Deus e entender que Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Eu quero encerrar dizendo, você está sofrendo? Eu quero convidar você para uma palavra de oração. Talvez esse momento eu não saiba dizer para você por que você sofre. Mas esse é um momento em que você pode viver uma experiência que talvez você não terá oportunidade de viver em outros momentos. Que experiência é essa? Servir a Deus em troca de nada. Quando parece que a mão de Deus não é favorável a você, onde parece que Deus não está guardando você, quando parece que Deus não tem pelejado em seu favor, e mesmo assim, a semelhança de Jó, você é capaz de prostrar-se e de adorar a Deus, e de dizer: Deus é Senhor sobre todas as coisas. Agora eu não vejo muito bem a situação, eu não entendo muito bem, mas Deus é Senhor de todas as coisas. Eu quero convidar você para orar. Pai, nós queremos te louvar por essa noite, te louvar porque, assim como a tua palavra nos fala de Jó, é possível nós vivermos situações de sofrimento, é possível nós vivermos experiências assim que nós não queremos, que são extremamente doloridas, mas, Senhor, que a tua mão seja sobre nós e que nesse tempo de dor, de sofrimento, ó Deus, nós aprendamos a viver essa fé, esse servir a Deus em troca de nada, de coisa alguma. Nós também te rogamos, Senhor, por aqueles que agora sofrem. Nós te rogamos, Deus, por nossos irmãos que perderam entes queridos, por aqueles, Deus, que estão sofrendo nessa hora, Deus, a dor do luto, que perderam seus queridos, Pai. Famílias que conhecemos e que nesse dia de hoje perderam um ente querido, viram ele partir, viram ele deixar de estar aqui. Que o Senhor console, que o Senhor conforte, que o Senhor estenda a sua mão amiga e que o Senhor os ajude nesse tempo de dor e de perda e de saudade e de falta de sentido e de falta de entendimento, porque é assim que ficamos diante da dor, do luto e da perda. Mas que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te fortaleça, um forte abraço. Fique na paz.